Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Filosofia Sem Hipocrisia e hoje eu vou falar sobre a questão do isolamento social. E dentro, obviamente, da filosofia materialista, certo? O que eu estou percebendo, dessa questão aí, inclusive já tive até discussão via grupos de WhatsApp, dessa questão do isolamento social. Então o que a gente está vendo muito é o seguinte, eu não sei se você tem percebido isso. As pessoas de esquerda defendendo isolamento social, as pessoas de direita, liberais, defendendo a questão da abertura do comércio. E aí eu fiquei também pensando nisso um tempo, fiquei aí um mês pensando dentro da filosofia materialista, de que forma a gente veria isso. E aí eu voltei, óbvio, ao Marx, porque o Marx, dentro da filosofia materialista, eu já disse isso aqui, é o que mais conseguiu colocar em prática a questão concreta, ou seja, algo, uma filosofia que pode ser colocada em prática de fato, bem concreta, bem materialista, na verdade. E aí, o que nós temos que partir, para a gente entender que essa questão do isolamento social aqui no Brasil, e aí depois eu vou dar minha conclusão, é o seguinte, desde o início, então, quando teve a pandemia, a Organização Mundial da Saúde disse que o melhor, para a gente tentar aí diminuir a questão da contaminação pelo vírus, da Covid-19, seria o isolamento social, certo? Então, a ciência dizendo, através da OMS, que fez estudos sobre a ciência dizendo que o melhor é o isolamento social. Perfeito. Só que um país, ou as pessoas de uma forma geral, nós temos que basear através da ciência, mas outras questões também têm que ser levadas em consideração. Beleza? Por que isso? O Brasil, eu te pergunto, o Brasil, sendo o Brasil, a questão econômica, a questão que nós somos aí uma semicolônia, desse mundo imperialista que nós temos. O Brasil tem condições, realmente, de praticar o isolamento social na sociedade? De praticar o isolamento social em todas as cidades da nação, do Brasil? Então, se fosse para ir dentro desse conceito da filosofia materialista, a primeira pergunta a ser feita seria essa. Antes de pensar em qualquer tipo de isolamento o Brasil tem estrutura para isso? Não tem. Se o Brasil não tem estrutura para isso, teria que começar a pensar de que forma vamos fazer esse isolamento social. Ou seja, não vai ser todo mundo que vai ter condições de fazer esse isolamento social. Então, primeiro, aposentado tem condição. Então, teria que ter visto realmente, na prática, quem pode ou não pode ficar no isolamento social. E não já de uma vez, isso no meu entendimento dentro da filosofia materialista, e não de uma vez chegar vai ter isolamento social. Porque aí acaba sendo uma farsa. Uma farsa por quê? É um conceito científico que não consegue ser colocado na prática, não consegue ser executado. Por quê? Porque o cara tem que trabalhar, porque a economia tem que girar, O Brasil não é tudo isso. O Brasil, a questão econômica ainda é um país fraco, é um país, mas é a nona economia do mundo, aqui em questão de arrecadação, mas e em questão de estrutura, esse dinheiro com relação ao que fica no país, quanto disso fica no país, de que forma esse dinheiro fica no país. A gente sabe que a desigualdade no Brasil é imensa. E o que o governo faz? O que um político faz no Brasil? Um político faz no Brasil o seguinte, ele escolhe. Essa administração é mais voltada para o setor da saúde, a outra é assim que você tem que fazer escolhas. Ser político no Brasil é ser aquele cara que vai fazer escolhas, ou este ou aquele, ou isso ou aquilo. Porque não tem condições. O Brasil, embora todo mundo fale de uma potência que já teve, já foi a nona economia, a oitava economia, já teve acima da Itália, nós sabemos que é uma semicolônia dos países imperialistas. É uma semicolônia do Reino Unido, é uma semicolônia dos Estados Unidos, é uma semicolônia da França, da Alemanha, desses países que sempre estiveram na ponta e
isso nunca vai mudar. Então, o erro, né, talvez tenha sido esse, né, de pensar, o isolamento social é importante, a ciência é importante, mas não é tudo. Nós temos que ver a prática do nosso país, né? Nós temos que ver o Sistema Único de Saúde, que, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, ainda é bom, mas e no geral? Né? Rio de Janeiro, outros estados aí do país, onde é precário. Né? E aí, se a gente vai pensar em isolamento social, a gente vai pensar em o simples teste, né? Que o Chile faz muito mais testes do que o Brasil. O Chile, daquele tamanho. Né? Então é isso, assim, acho que a gente teria que pensar melhor essas coisas, ou seja, de ver a prática com relação ao que se espera, né? E aí as coisas acabam sendo uma farsa. Por quê? Porque para os estados, para um governo, também é muito fácil de jogar e falar assim, isolamento social. Sendo que na prática os políticos sabem que isso não vai acontecer, aí as pessoas começam a ir para as ruas e o que acontece? É culpa do povo, tá vendo? Agora o Brasil está nesse nível, está com não sei quantos mil infectados, não sei quantos mil mortos, é culpa do povo que não soube respeitar a questão do isolamento social. Então, assim, você acaba... E aí eu critico a esquerda, porque quando você defende o isolamento social de qualquer forma, né? Chegou 15 motoqueiros, não sei aonde, para Poços de Caldas... Quando você fica defendendo o isolamento social dessa forma, você está ajudando, na verdade, os governos que não estão, né, nem aí, que jogaram nas costas do povo, porque é o povo que não está fazendo isolamento social. Mas aí voltamos à prática. O Brasil nunca teve condições de fazer um isolamento social do que eles preconizam, de 60%, acima de 60%, para o vírus, né, não proliferar, é só conversa para boi dormir. Né? E a esquerda cai nessa. O que a esquerda deveria fazer, na verdade, é pensar nessas pessoas que não têm condições, né, de ficar em casa, né, de dar uma maior estrutura para essas pessoas. Né? Por que só quem pode receber os R$600, né, se não pode ampliar isso para outras pessoas, né, se realmente está acontecendo das pessoas receberem, que tem muita gente que não recebeu ainda, né, o que pode ser feito na questão social, né, para ajudar essas pessoas que estão passando dificuldade, né, estão aí e tendo que trabalhar, muitos tendo que trabalhar. Né? Então, ao invés da esquerda fazer movimentos nesse sentido e ações, né, políticas e públicas nesse sentido, fica aí batendo na questão de isolamento social. Né? Ou seja, a própria esquerda se engana, né, é ingênua nesse sentido, é alienada nesse sentido, e quem sofre, na verdade, é o povo, né, que está lá na ponta, o trabalhador, que não sabe o que é esquerda e o que é direita, está preocupado com o ganha-pão dele, está preocupado em sustentar sua família, né, às vezes está desempregado, né, ou está parado, né, diminuiu o seu salário, né, então é esse que está aí sofrendo cada vez mais, enquanto a esquerda pensa em isolamento social e o Brasil vai dessa forma, né, sem entender o que está acontecendo, né, e as pessoas cada vez mais sendo atropeladas por questões políticas e ideológicas. Beleza?